Oi, gente! Então, retomando aqui o nosso estudo, né, dando continuidade ao conteúdo dessa semana, a gente agora começa a nossa aula de número 12. Na aula passada, a gente terminou de estudar a exclusão por indignidade e deserdação. E no finzinho da aula, no finzinho do vídeo, eu falei, bom, nós também temos outras formas de exclusão que não baseadas em razões de ordem ética, né, mas existentes por outro motivo. Há, portanto, situações outras que podem ser identificadas como perda do direito sucessório, do direito, né, de suceder. Uma delas é justamente a premoriência, que a gente vai estudar a partir de agora. É a morte, né, o falecimento do herdeiro antes do falecimento do autor da herança. É quando há um pré-morto na sucessão. Assim, quando o filho morre antes do pai, não há que se falar em direito sucessório deste filho, pois o pré-morto está excluído da sucessão, não fazendo jus a qualquer direito aqui. Deu para pegar? Nem o pré-morto, nem seu companheiro ou companheira, nem seu cônjuge, né, que sobreviverem. Isto porque no vínculo de afinidade existente entre sogro e sogra, e genro e nora, a gente não tem direito sucessório, nem a título de representação. Assim, a viúva e o viúvo, ou o companheiro e a companheira sobreviventes, né, não vão ter direito à herança do sogro, caso, né, o cônjuge tenha falecido, o cônjuge ou companheiro tenha falecido antes, porque pré-morto é excluído da sucessão, certo? Isso é muito importante que vocês entendam, por mais que pareça simples, é muito pedido em prova e a gente precisa realmente entender. Na prática, é algo que realmente é importante a gente saber também, tá? Então, no caso de premoriência, na sucessão legítima, os herdeiros do pré-morto vão herdar por representação. Já na sucessão testamentária, o falecimento do beneficiário antes do testador não vai gerar direito de representação. A gente sabe que aqui na sucessão testamentária a gente não tem direito de representação. A gente vai ter a caducidade do legado, esse legado vai caducar e haverá o direito de acrescer dessa parte que caberia ao pré-morto por testamento aos demais herdeiros. Deu para pegar até aqui? Tranquilo? Premoriência é simples, mas super importante. É preciso que vocês entendam e fixem bem esse conteúdo, certo? Dando seguimento aqui, a gente vai, né, continuar no estudo da sucessão em geral e estudar quando não existem herdeiros. Quando não há herdeiro, o que acontece com a herança dessa pessoa? A pessoa que falece sem herdeiros, os bens dela ficam para quê? Bom, né? Como eu vou saber primeiro se o de cujus não tem nenhum herdeiro? Bom, eu tenho que ver. Ele tem cônjuge ou companheiro? Não tem. Tem ascendentes? Mãe, pai, vovó? Não tem. Tem descendentes? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Não tem. Tem colaterais até o 4º grau? A lei limita até o 4º grau? Pode ser lá irmão, sobrinho, tio-avô, tio. Existe algum desses colaterais até o 4º grau? Não. Se não existe nem cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou colateral até o 4º grau, essa pessoa, ela não tem herdeiros. Não havendo herdeiros, para quem vai ficar o patrimônio dela? É isso que a gente vai estudar aqui, tá? Bom, para começar, repito, a lei excluiu os parentes, né, mais longínquos. Então, a gente vai ter como herdeiro ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e colateral até o 4º grau. Já, nas próximas semanas, a gente vai aprender a fazer essa contagem, tá? Não havendo herdeiros, a gente vai ter uma herança que a gente chama, primeiramente, jacente. Isso está previsto lá no 1819 do Código Civil, que diz: falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, não deixou ninguém nomeado como herdeiro por testamento, como legatário por testamento.
não tem ascendente, não tem descendente, não tem cônjuge, companheiro ou colateral até o 4º grau, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e a administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração da sua vacância. Não deixou testamento, não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum parente vivo, né? Nas condições que a gente conversou até aqui, primeiro a gente vai fazer a arrecadação desses bens. Esses bens vão ser guardados e administrados por um curador provisório até que apareça um eventual herdeiro, que a gente desconhece, mas pode aparecer, ou que seja declarada a vacância dessa herança. Portanto, a herança jacente é uma fase que antecede a vacância. É jacente a herança, quando não há herdeiro certo e determinado ou se não se sabe a existência dele. Como eu disse, pode ser que se desconheça a existência desse herdeiro e ele pode vir a aparecer. Enquanto isso não acontecer ou realmente inexistindo herdeiros, a gente tem uma herança jacente. Observação importante. Ainda que haja herdeiro sucessivo, a herança pode ser jacente, enquanto a sua existência permanecer ignorada. A jacência não se confunde com a vacância justamente porque é apenas uma fase que vai anteceder essa vacância. E a gente vai estudar hoje também a herança vacante. Qual seria então a natureza jurídica da nossa herança jacente? A nossa herança jacente, ela não tem personalidade jurídica e nem pode ser considerada um patrimônio autônomo sem sujeito. Por quê? Porque aparecendo esse herdeiro, a aceitação dele da herança, como nós já vimos, né, é retroativa. Ela é ex tunc, ela vai retroagir a data da abertura da sucessão. Então não tem como se dizer que é um patrimônio autônomo, né, sem sujeito, assim como que não tem personalidade jurídica. Então, conforme a doutrina majoritária, a nossa herança jacente ela é considerada um acervo de bens que vai ser administrado por um curador, sob a fiscalização da autoridade judiciária, até que se habilitem os herdeiros incertos ou desconhecidos, ou que se declare por sentença a respectiva vacância. Ela tem, contudo, legitimação, óbvio, ativa e passiva para comparecer em juízo nos termos do artigo 75 do CPC, que diz: serão representados em juízo, ativa e passivamente, inciso 6, a herança jacente ou vacante por seu curador. Quem vai representar em juízo? O curador. E, portanto, pode sim estar representado em juízo, embora seja considerada um acervo de bens. Seguindo adiante, quais são as hipóteses de herança jacente? O 1819, a gente acabou de ler, né? Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, vão ficar sob a guarda e administração do curador. Ok. Aqui, o 1819, primeira parte, ele traz as duas hipóteses de herança jacente. Ó. Quando não há testamento ou quando há esse testamento. A primeira hipótese, sem testamento, ela vai se desdobrar em duas situações distintas. Primeira, inexistência de herdeiros conhecidos e renúncia, né? Existindo esses herdeiros, todos eles renunciaram. Segunda hipótese, quando há testamento. Com testamento, quando o herdeiro instituído ou testamentário não existir ou renunciar à herança também e o falecido não tiver outros herdeiros. Então, né, a gente tem essas duas hipóteses. E aí a inexistência de herdeiros a gente vai verificar conforme a gente vai conversando aqui desde o início da nossa aula aqui de número 12. Também são casos de jacência, para a gente enxergar melhor essa questão da jacência na prática, né? Aqueles que podem configurar-se por não se encontrar o herdeiro ainda em condições de ser o titular do patrimônio que seria transferido a ele em razão da abertura dessa sucessão. Quando é que a gente vai ter isso? Exemplo clássico, quando se espera o nascimento de um herdeiro, de forma que a herança vai ser arrecadada como jacente até que esse beneficiário nasça.
Nessa hipótese, né, para proteção do nascituro, admite-se que seja retirado do acervo ou de sua renda o necessário para a manutenção da mãe desse nascituro, porque ele é, né, o futuro herdeiro, se ela, óbvio, não tiver os meios próprios para se sustentar. Né? Aqui a gente vê uma possibilidade, né, de manutenção gravídica, né, manutenção dos direitos do nascituro. E enquanto ele não nasce, a gente tem uma herança jacente. Segunda hipótese, enquanto se aguarda a formação ou a constituição de uma pessoa jurídica, né, para a qual vão ser atribuídos os bens. Isso acontece muito na prática também. Terceira hipótese, quando se tratar de instituição de herdeiro sob condição suspensiva, enquanto pender a condição. Isso a gente vê muito em novela, né? Vai herdar se... Bom, nesse caso, enquanto pendente a condição, a herança também é jacente, viu? Na prática, a gente tem muito mais possibilidades de herança jacente do que a gente imaginava até aqui, certo? E aí, como nós vimos, a jacência, a herança jacente, ela é uma fase que antecede a vacância. Enquanto a herança jacente, a gente está esperando, né, o tal herdeiro aparecer. Se ele não aparece, nós teremos a declaração de vacância. E aí, a gente passa para o estudo da vacância da nossa herança. Ele está lá no 1820, que diz: praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Não havendo herdeiro aparente, o juiz vai promover a arrecadação desses bens justamente para preservar esse acervo, que vai ser administrado e guardado por um curador. Esse curador vai entregar para os herdeiros que aparecerem, certo? E este curador não é o poder público, é um curador. Vai ficar sob a guarda e administração do curador até que seja declarada a vacância. Serão publicados os editais com um prazo de 6 meses. Eu vou no final aqui desse vídeo trazer um quadrinho para vocês, né, com esses editais e os períodos de jacência e vacância para vocês poderem anotar no caderno. Mas, né, serão publicados assim, editais com prazo de 6 meses, contados da primeira publicação, reproduzidos 3 vezes, com um intervalo de 30 dias entre cada um deles, para que se dê a oportunidade de habilitação dos sucessores, certo? Passado 1 ano da primeira publicação e não havendo nenhum herdeiro habilitado, a gente vai ter a declaração da vacância. E como é que vai funcionar isso, tá? Essa declaração da vacância, ela vai pôr fim ao estado de jacência, tá? E ao mesmo tempo, ela vai devolver agora ao ente público, tá? Que vai adquirir o domínio dos bens desse acervo hereditário em razão da inexistência de herdeiros. Nós vimos isso no vídeo passado, né? Os bens que estão na circunscrição do município ou do Distrito Federal vão caber ao município ou ao Distrito Federal, e em território federal à União. Já que a gente não tem mais território federal, vai sempre ser ou do município ou do Distrito Federal, certo? O estado de jacência, pois, transitório e limitado por natureza. Ele vai anteceder a vacância. Ele vai ser limitado à declaração de vacância ou, né, a habilitação de um herdeiro sucessível. O Silvio Rodrigues, ele diz: a herança vacante é a que não foi disputada com êxito por qualquer herdeiro e que judicialmente foi proclamada de ninguém. 1823, quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo também declarada vacante. Seguindo, o 1821 vem dizer: é assegurado, é claro, aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites da herança. Ora, a gente tem a proteção do interesse dos credores mesmo depois de declarada a vacância. Sempre se preserva o interesse dos credores, certo? Muito importante, 1821 do Código Civil. E aí, a gente vai estudar
quais são os efeitos, né, dessa vacância, dessa declaração de vacância. E são dois. O primeiro efeito está no 1822, que diz: a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando seu domínio da União quando situados em território federal. Essa aqui a gente já viu, né? Assim, a declaração de vacância, ela não vai impedir, né, que o herdeiro sucessivo venha reivindicar a herança, né? Isso enquanto não decorrido o prazo de 5 anos da abertura da sucessão, tá? A menos que esse herdeiro sucessível seja o colateral. Por quê? Porque declarada a vacância, o colateral não pode mais pedir. Só se for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, certo? Por isso que aqui se diz que a gente tem uma transmissão do domínio resolúvel. Ó, passou o prazo, se cumpriu todas as publicações exigidas pela lei, não apareceram os herdeiros, esses bens vão passar para o domínio do município ou do Distrito Federal, tá? Também levando em conta o não prejuízo ao interesse dos credores. Essa transmissão, ela é resolúvel. Por que ela é resolúvel? Porque ainda assim há um prazo para que aí os herdeiros necessários, não mais os colaterais, se habilitem para receber essa herança. Observação importante: a pessoa jurídica de direito público que adquire o domínio dos bens arrecadados e declarados vacantes não pode renunciar. Ou seja, município e Distrito Federal declarada a vacância são obrigados a receber esses bens. Antigamente, a gente tinha previsão legal, especialmente em São Paulo, no sentido de que, recebidos esses bens, né, eles deveriam ser investidos, né, os rendimentos deles, para o melhoramento do ensino superior, né, USP, Unesp, era bem legal. Acontece que, com a Lei 8.049 de 90, isso acabou. Por quê? Essa Lei 8.049, lá de 1990, ela determinou que os municípios e o Distrito Federal deverão ser destinatários desses bens, né, em detrimento de outros, inclusive estados e União. Então, declarou vacante, vai para o município ou para o Distrito Federal, certo? Seguindo adiante, o nosso segundo efeito está no parágrafo único do 1822, que diz: não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficam excluídos da sucessão. Isso eu já dei spoiler, né? Falei no primeiro efeito, misturei os dois, mas eles realmente estão misturados, estão no mesmo dispositivo legal. Bom, a declaração de vacância exclui definitivamente da sucessão os colaterais que até então não apareceram, certo? Parágrafo único do 1822. Seguindo adiante, duas observaçõezinhas importantes. Primeiro, não se confunde bem vacante com bem vago, né? Bem vago é aquele que não tem dono, é diferente de bem vacante. Segunda observação, a declaração de vacância não tem qualquer identidade com o processo de ausência. Isso aí a gente estudou no início do semestre, né? A declaração da morte natural se dá com a certidão de óbito, mas a gente também tem uma morte presumida, né? Aquela do ausente. A vacância não se confunde com a ausência. A gente estudou como é que vai funcionar a sucessão no caso de ausência, né? Isso vocês lembram, se não lembram, podem dar uma revisada no material lá do início do semestre. Vimos aqui então os dois efeitos. Vamos ver os aspectos processuais importantes aqui. O 1819 a gente já viu. O que a gente tem que destacar nele é que os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração do curador. A primeira coisa a acontecer aqui é a arrecadação. E essa arrecadação, ela tem natureza cautelar e ela vai se processar no domicílio do falecido ou no local onde estão situados os bens. Artigo 48 do CPC, certo?
Ao ser determinada essa arrecadação, o juiz vai proceder à nomeação do curador. De forma cautelar, determina a arrecadação, arrecadou, nomeia um curador. Esse curador vai ser o responsável pela guarda e pela administração desses bens, né, enquanto vai correndo esse processo de vacância. E aí, a gente tem a publicação dos editais, né? A adjacência como uma fase da vacância e a publicação de vários editais, né? Até que haja de fato a transmissão do domínio resolúvel, né? Desses bens do acervo hereditário para o município ou Distrito Federal. E aí eu trouxe aqui um quadrinho para que a gente não fique lendo os dispositivos legais, né? É bastante coisa, mas para que vocês consigam visualizar melhor como é que acontece esse processo. Então vocês olhem com carinho, né? A adjacência, ela vai se dar termo inicial com a abertura da sucessão sem herdeiros conhecidos, né? E ela vai acabar quando houver a habilitação de algum herdeiro, né? Ou a declaração de vacância. A gente vai ter a publicação do primeiro edital quando terminar a arrecadação, né? Ou o inventário. E aí esse primeiro edital não tem aqui. Aí depois a publicação do segundo edital vai contar do termo do primeiro 30 dias após, do terceiro da publicação do segundo 30 dias após, e aí o prazo para habilitação vai começar da data da publicação do primeiro edital até 6 meses depois. A declaração de vacância se dá 1 ano após a publicação do primeiro edital e ela vai ter o termo final 5 anos da data da abertura da sucessão. A aquisição da propriedade resolúvel pelo Estado, aqui Estado é município ou Distrito Federal, vai se dar com a declaração de vacância, com termo final 5 anos da data da abertura da sucessão. A aquisição da propriedade definitiva se dá 5 anos da abertura da sucessão, desde que não estejam pendentes ações diretas de reconhecimento da condição de sucessor, não tendo aí, claro, né, termo final, porque vai ser a propriedade definitiva, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. Agora a gente vai fazer 2 questõezinhas para treinar e fixar aqui. Primeira, ano 2016, FEPESE, Prefeitura de Criciúma. Prova para advogado. Assinale a alternativa correta sobre a herança jacente. A. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais, os municípios, o Distrito Federal e a União ficarão excluídos da sucessão. Nada a ver, né? De acordo com tudo que a gente estudou aqui, está totalmente errado. B. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança ficarão sob a guarda e administração do município em que se localizarem. Quem fica com a guarda e com a administração após a arrecadação é o município? Não, é o curador nomeado pelo juiz. A B está errada. C. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano da sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. 1820, certinho. Letra C. D. Vamos ver as outras por desencargo, né? Decorridos 5 anos da abertura da sucessão provisória, os bens arrecadados passarão ao domínio do Estado em que se localizarem ou se incorporarão, ao domínio da União quando situados no Distrito Federal. Nada a ver, né? É do município ou do Distrito Federal. E se ainda existissem, né, os territórios federais, aí sim seria da União. Errado. E quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, esta será desde logo declarada vacante e entregue o patrimônio e a administração à União. Errado, certo? Já vimos, essa aqui também está errada. Alternativa certa, letra C. Última questão. 2018, COSEAC, Prefeitura de Maricá, prova para procurador do município. De acordo com o Código Civil, a herança vacante passará ao domínio do município, mesmo que compareça herdeiro habilitado, decorridos, aqui é letra pura da lei, né? 5 anos da abertura da sucessão. Tá ali no quadrinho, letra E. Certo? Gente, obrigada pela companhia, desejo a todos uma boa semana, tá?
Pretendo agora nessa semana preparar umas atividades de fixação de conteúdo, não só essas que a gente faz aqui, né, mas para vocês treinarem em casa mesmo, via Google Classroom. Assim que eu tiver com tudo preparado, eu envio no e-mail de vocês. Por favor, continuem assistindo a nossas aulas, estudando, mantendo a rotina, né, em isolamento, mas da melhor forma possível, para vocês não perderem o conteúdo. É o último semestre, falta pouco, a gente já tá quase lá no dia 22, e repito, já tô morrendo de saudade de vocês, tô louca que isso tudo passe e a gente volte ao nosso convívio para poder abraçar cada um de vocês. Beijo e boa semana!